Boa tarde, internauta. Seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje uma edição especial para a gente falar da última rodada do Campeonato Brasileiro. Comigo aqui no estúdio, Bruno Trindade, repórter do Jornal O Tempo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, boa tarde. Vamos aí comentar esse final de Brasileiro eletrizante. Comigo aqui também, Enzo Menezes, repórter Super FC. Tudo bem, Enzo? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá. Comigo aqui também, Guilherme Guimarães, repórter Super FC. Boa tarde, internauta. A gente vai falar aí sobre a última rodada, do Campeonato Brasileiro, muito emocionante. E vamos falar também do título do Corinthians e outras coisas mais. E para a gente começar falando do Campeonato Brasileiro, a gente lembra o internauta que ele pode mandar a sua pergunta, basta acessar o portal tempo.com.br e enviá-los para participar desse bate-papo conosco. Vamos já emendar na tabela final do Campeonato Brasileiro? Vamos lá? Aí está, o Corinthians, o grande campeão brasileiro, fechou o campeonato com 71 pontos, o Vasco com 2 pontos a menos, Fluminense, Flamengo e Internacional fecham o grupo da Libertadores, o São Paulo ficou no quase por 1 ponto, Figueirense, Curitiba, Botafogo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Goianiense e Bahia estão na Copa Sul-Americana. Atlético e Cruzeiro encerraram o campeonato naquela zona em que ninguém vai ganhar nada ano que vem, e Atlético Paranaense, Ceará, América e Avaí estão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os resultados de ontem: o Avaí empatou com o Figueirense em 1-1, tirou a chance do Figueirense disputar a sua primeira Libertadores. O Botafogo empatou com o Fluminense em 1-1, o Cruzeiro goleou o Atlético por 6-1, Vasco e Flamengo empataram em 1-1, o resultado tirou o título do Vasco da Gama. O Corinthians, que empatou com Palmeiras em 0-0, faturou o título. São Paulo 4-1 no Santos. Internacional, que está na Libertadores, venceu o rival Grêmio por 1-0. O Bahia, por 2-1, venceu o Ceará e acabou rebaixando o clube de Fortaleza. Atlético Paranaense venceu o Clássico Curitiba, tirou o time o Curitiba, o Alviverde lá, o Coxa Branca, da Libertadores, mas caiu também para a segunda divisão. E o Atlético Goianiense massacrou o América por 5-1. O Atlético Goianiense, Leandro, só para lembrar, conseguiu um feito inédito, Verdade. Para disputar a Copa Sul-Americana do ano que vem. Então vamos falar ontem do Clássico, Bruno. Eu já tenho uma pergunta aqui do nosso amigo Matheus, aqui de Belo Horizonte. Ele está perguntando mais sobre a questão da polêmica, que começou a ser comentada após o jogo ontem. Para você, Bruno, o jogo foi vendido? Será que o Atlético é um time de vendidos? Boa tarde, internautas, mais uma vez. Eu acho que é uma afirmação muito perigosa da gente se fazer, porque tem que ter prova para a gente realmente afirmar que um jogo foi comprado ou não. O que dá para a gente analisar, assim, depois do jogo, foi que existiam 2 tipos de objetivos ontem dentro de campo. O Cruzeiro, era o jogo da vida do Cruzeiro, o time precisava vencer para não depender de ninguém e evitar a possível queda para a segunda divisão, e o Atlético não aspirava mais nada. Só estava cumprindo tabela, já estava praticamente satisfeito com a temporada, que não foi muito boa, acho que nem para Atlético, nem para Cruzeiro. Então, para a gente falar que o jogo foi vendido, eu acho que é uma situação muito complicada. Infelizmente, isso é muito difícil de saber, mas eu acho que a gente pode resumir o resultado pela falta de vontade dos jogadores do Atlético e pelo excesso de vontade dos jogadores do Cruzeiro. E para você, Enzo, o Cruzeiro ontem foi realmente superior, igual o placar mostrou? Sim, pelo objetivo que o Cruzeiro traçou durante a semana, se refugiou em Atibaia, fechou o grupo em torno dessa vitória, E o Atlético já sem objetivos no campeonato, já sem o que almejar, entrou muito desligado na partida, A gente não consegue citar uma boa atuação de um jogador do Atlético ontem, É claro que o torcedor fica chateado, principalmente com um placar tão elástico, Foi a maior goleada do Cruzeiro sobre o Atlético na história. Então isso faz com que o torcedor fique, com razão, machucado. Ninguém gosta de perder clássico, ainda mais dessa forma. E comece a pensar em combinação de resultados, em venda. Só que é muito difícil, imagina, os 15 jogadores que estão ali, mais a comissão técnica, 30 pessoas, combinar o resultado com toda essa gente, e ninguém fala nada depois do jogo,
né, ou daqui a algum tempo, quer dizer, alguns anos que seja, todo mundo ficar calado sobre esse episódio, né? Isso é muito complicado de se combinar, não dá para provar, a gente não pode acusar ninguém. Agora, o que a gente viu em campo foi um Cruzeiro jogando o jogo da vida, né, um dos jogos mais importantes em 90 anos de história, e o Atlético desmobilizado em campo. Entrou para marcar ponto, né, Enzo? Entrou para marcar ponto e não serviu nem o apoio da torcida, que no sábado foi na Cidade do Galo, né? Cerca de 200, 300 torcedores foram lá, levaram bandeiras, cantaram, pediram para rebaixar o rival. A torcida se conscientizou da importância que o jogo tinha para o Atlético, mas o time não correspondeu. E as suas impressões, Guilherme? Olha, eu concordo com os companheiros, Enzo, Bruno. Eu prefiro não acreditar nessas teorias de conspiração que dominaram aí as redes sociais, dos torcedores do Atlético, falando que os jogadores entregaram o jogo. Para mim, eu concordo bem com o que o Bruno disse. Houve sim uma mobilização do Cruzeiro em torno dessa partida. O Enzo bem falou também, o Cruzeiro se fechou em Atibaia, enquanto isso os atleticanos estavam fazendo festa pela permanência na Série A. Então os objetivos nesse último jogo, na minha concepção, foram diferentes entre Cruzeiro e Atlético. Um já tinha o que precisava na Série A e o outro fez o possível para tentar permanecer e conseguiu de uma forma que a gente merece sim elogiar por ter sido um clássico, mas sem esquecer que o campeonato não foi de apenas um jogo. Foram 37 rodadas passadas, o Cruzeiro não fez por merecer ficar na primeira divisão. Conseguiu isso só no Clássico. Então a gente também vai falar sobre isso, o Super FC vai também publicar algumas matérias a respeito de toda a temporada do Cruzeiro. E tem muita coisa para a gente falar aqui também. Eu tenho uma pergunta aqui do José de Viçosa. O Bruno... A pergunta dele é a seguinte: vocês acham que foi realmente uma humilhação ou simplesmente o curso natural das coisas venceu o melhor? Eu acho que para o torcedor atleticano o sentimento é de humilhação, porque era uma oportunidade que os atleticanos viam como única, até porque o Atlético já foi rebaixado, então os atleticanos imaginavam que o Atlético poderia rebaixar o Cruzeiro. Então, da forma como foi, o Atlético era um time que estava numa ascensão muito boa na competição. Já o Cruzeiro estava meio estagnado, apesar de estar 4 jogos sem perder. Então, o atleticano hoje ele se sentiu humilhado por causa desse resultado e até por isso criou-se essa ideia dessa conspiração, dessa combinação de resultado. Mas o resultado do jogo refletiu o que foi o jogo. Foi um time apático, um time que não entrou em campo, o Atlético não jogou e o Cruzeiro jogou o jogo da vida dele, aproveitou as oportunidades, dividia todas as bolas. Jogadores muito conscientes e muito determinados naquilo que o time trabalhou durante a semana, e o Atlético já estava tranquilo, conseguiu o objetivo que era tirar o time da segunda divisão e basicamente foi lá com um excesso de confiança muito grande. Isso pode ser até ilustrado no lance do gol da jogada do terceiro gol do Cruzeiro, se eu não me engano. O Hever já tinha tomado a bola do Wellington Paulista e quis sair jogando, quis mostrar uma certa superioridade, mas sem vontade. Então... O que eu acho que aconteceu no jogo de ontem foi que, obviamente, olha o que vocês falaram também, mas a gente tem que deixar claro também que o papel da torcida ao longo da semana mobilizou os jogadores do Cruzeiro, né? Com certeza. A pressão em si, a torcida do Cruzeiro pressionou muito seus jogadores, apesar deles estarem lá em Atibaia. A torcida do Atlético provocou muito os cruzeirenses. O Wellington Paulista, até após a partida, chegou a comentar isso, que eles foram provocados o tempo todo. Eles entraram para o jogo como aquilo que o Mancini falou, até mesmo em algumas entrevistas coletivas que ele concedeu lá em São Paulo. O Cruzeiro entrou para o jogo como uma final de Copa do Mundo. O Atlético entrou para bater o ponto. E isso, querendo ou não, mesmo que para a torcida do Atlético o jogo foi fundamental, era fundamental, porque, obviamente, pode ser uma oportunidade única na história dos dois clubes, eles não entraram para fazer o resultado. Porque futebol para ganhar do Cruzeiro, o Atlético tinha. Ainda mais o Cruzeiro sem os dois maiores jogadores, caso de Fábio e caso de Montijo. E eles também não contavam, né, com uma pressão absurda do Cruzeiro no começo do jogo, né? Já lançou 1-0 aos 8 minutos, fechou o primeiro tempo a 4-0. Acho que nem o maior torcedor do Cruzeiro, mais otimista deles, esperava, acreditava numa situação dessa, né, Guilherme? E nem o mais pessimista dos atleticanos também, eles vão concordar comigo, os atleticanos no caso, que esperavam uma goleada dessa, vexatória, né? Realmente foi um resultado bem expressivo.
Agora, eu também concordo com você, Leandro, quando você fala em relação à torcida. A torcida do Cruzeiro, ela teve muito mais junta, eu falo em questão psicológica e de pensamento dos jogadores do Cruzeiro, do que os atleticanos do time. Eu falo assim, não do Atlético não por parte da torcida dos jogadores, mas o contrário. A torcida estava muito pilhada, a torcida realmente queria que o clube vencesse, queria que o rival rebaixasse o Cruzeiro, mas parece que esse não era o pensamento dos jogadores, né? Os jogadores já tinham ali cumprido a meta estabelecida entre eles, que era permanecer na primeira divisão. O último jogo baixaram a bola e aconteceu o que todo mundo viu ontem. O que a gente tem que entender também é que os jogadores não são torcedores. É claro que os jogadores do Atlético entraram relaxados ontem. A gente via na primeira jogada o Leandro Guerreiro dando um carrinho absurdo já no Pierre, levantando o volante alvinegro, e o jogador do Cruzeiro lutando pela bola, com amor à camisa. E o Atlético, os atleticanos não. Talvez, eu não sei, eu não estive na Arena do Jacaré ontem, mas a torcida do Cruzeiro ontem fez uma pressão absurda para cima dos jogadores atleticanos mesmo. Eu achei o Atlético, desde o primeiro minuto, acuado dentro de campo. Temos perguntas aqui, colegas. O Ricardo, lá de Nova York, ele faz a seguinte ponderação. Vocês falam muito em time humilhado. Todos os times mineiros não acabaram sendo humilhados, ficando classificado nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, inclusive o América, que foi rebaixado? Para você, Enzo. Com certeza. O resultado de ontem, do Clássico, não pode iludir o cruzeirense sobre o ano de 2011. E nem pode... porque o Atlético saiu ontem moralmente rebaixado, né? Pela tragédia, pelo resultado da partida. Só que foi um ano, não chegou a tanto, né? Não foi rebaixado, mas foi um ano horrível pro Atlético, né? Desde o do Mineiro, que não venceu o Cruzeiro. Já o Cruzeiro começou bem o ano, venceu o Campeonato Mineiro, fez uma primeira fase incrível da Libertadores, caiu nas oitavas pro Once Caldas e aí... Depois desandou. Não se acertou, desandou, vendeu jogadores, enfim, muitas coisas que deixaram um ano do Cruzeiro horrível. Então essa goleada no último jogo, pro cruzeirense, não pode deixar a impressão de que salvou o ano. Não, salvou do rebaixamento, fez mais do que o necessário até. Obrigação. Mais do que obrigação. Ontem, com um empate, o Cruzeiro já se salvava, porque o Ceará perdeu para o Bahia, só que o Atlético Paranaense ganhando, o Cruzeiro precisava pontuar. Com o empate ontem já seria o bastante, o Cruzeiro fez até um pouco mais do que precisava, foi surpreendente e tudo, mas não salvou o ano. Mas eu acho, Enzo, que apesar da gente saber que o empate classificaria o Cruzeiro, manter o Cruzeiro na primeira divisão, vale ressaltar que os caras do Atlético Paranaense, que viraram o primeiro tempo lá 0-0, ficaram sabendo do 4-0 do Cruzeiro e já entraram no campo lá na Arena da Baixada já sabendo que estavam rebaixados. Sabendo que já estavam rebaixados. Assim como o Bahia, que estava vencendo o Ceará, o Ceará lá de Fortaleza, já sabiam que a situação estava desastrosa. E mesmo assim não entregaram. E não se entregaram. Mas eu acho que o jogo já estava resolvido no primeiro tempo, Guilherme. Com certeza. 4-0, virando os primeiros 45 minutos. Acho que só se acontecesse o mesmo que aconteceu na Arena do Jacaré, tanto lá em Pituaçu, como na Arena da Baixada. Então, o Cruzeiro fez no primeiro tempo por merecer o resultado, o Atlético não jogou. Eu concordo também com o torcedor, né, que fala em relação à humilhação dos times mineiros nesse ano. Realmente, o Cruzeiro teve um segundo semestre pífio, o Atlético teve um segundo semestre também ruim, mas de arrancada, e o América, infelizmente, não conseguiu se salvar. Então, acho que o ano, assim como para todos os times, tem que servir de aprendizado, para no ano que vem usarem os erros de hoje para que eles não se repitam amanhã e se transformem em possibilidades boas, tanto para Cruzeiro, América e o Atlético. Tem uma questão aqui do Ronaldo, daqui de Belo Horizonte. Ele faz a seguinte pergunta. Vocês disseram que o Cruzeiro não fez por merecer estar na primeira divisão devido aos resultados de todo o campeonato. E o Atlético mereceu, Bruno? Durante todo o campeonato, eu acho que não, porque o Atlético, novamente, nesse campeonato, passou muitas rodadas na zona de rebaixamento. Assim, conseguiu maioria, inclusive. A maioria. Conseguiu uma sobrevida com algumas boas vitórias contra adversários que ninguém imaginava que o Atlético fosse vencer e conseguiu escapar, mas não era essa a tônica do campeonato, não. O Atlético teve um desempenho muito ruim no primeiro turno, que foi o inverso do Cruzeiro, né?
e conseguiu se safar, mas eu acho que não tanto pela qualidade do time, mas pelos outros times estarem mais fragilizados e não conseguir os resultados. Tanto que tinha rodadas que os mineiros não venciam, mas mesmo assim eram beneficiados com a derrota dos concorrentes diretos. O que vale lembrar também é que Cruzeiro e Atlético, cada um ficou em 16º, outro ficou em 15º, o primeiro rebaixado, o Atlético Paranaense em 17º, é que o futebol mineiro, na verdade, não conseguiu absolutamente nada esse ano, né? Talvez a melhor coisa que o futebol mineiro fez esse ano foi aquela primeira fase do Cruzeiro na Taça Libertadores, que ele passou como o melhor time da América da primeira para a segunda fase, naquela goleada nas 2 goleadas em cima dos Estudiantes também. E o América, nessa reta final, deu um bom alento para a torcida, que na próxima competição, no Campeonato Mineiro e também na Série B, além da Copa do Brasil, pode fazer alguma coisa, né? Tem até uma pergunta aqui em relação ao América, uma pergunta não, né? Mais uma constatação. O Eduardo aqui de Belo Horizonte, ele fala o seguinte: o América teve um papel importantíssimo, pois se ele tivesse perdido para o Atlético Paranaense, o Cruzeiro hoje estaria rebaixado. Você começou falando aí de um estudo, né, para fazer já uma preparação para 2012. O América já começa tentando fazer isso pela renovação com o Givanildo de Oliveira, que para mim acho que é primordial para que o América continue tentando fazer um bom papel no ano que vem. Foi o melhor técnico que esteve à frente do América nesse Campeonato Brasileiro, conseguiu dar um padrão de jogo para o time, que em certos momentos jogou até melhor que Cruzeiro e Atlético. Então acho que o caminho do América para começar bem, pela renovação com o Givanildo. A gente tem várias perguntas aqui do internauta, eu gostaria de agradecer a participação de todos. O Carlos Botelho, aqui de Belo Horizonte, ele faz a seguinte pergunta: o Mancini continua à frente do Cruzeiro, Guilherme? A diretoria já confirmou o Mancini para o ano que vem. Então está mantida a comissão técnica celeste para 2012 e ele recebe um voto de confiança depois de ter conseguido tirar o Cruzeiro do rebaixamento. O Arley aqui de Belo Horizonte, ele está voltando àquela questão, Enzo, da compra de jogo, da entrega de resultado. É um assunto polêmico mesmo, que vai sempre sempre ser lembrado, né? Se não existe a combinação do resultado, o que explica o almoço ou jantar entre Calil e Perrella na semana passada? Bom, Arley, eu não sei. Porque eles são... Realmente eles almoçam juntos, eles jantam juntos como qualquer colega de trabalho, né? Eles, querendo ou não, são colegas. Um é dirigente do Atlético, outro é dirigente do Cruzeiro. Um não consegue viver sem o outro. E que confirmação que a gente tem realmente se esse provável almoço, jantar, ou realmente ocorreu? Teve uma situação também que o Dorival Júnior tinha acabado de sair do Atlético. Esteve com o Valdir Barbosa. Almoçou lá num shopping ali na região central de Belo Horizonte com o Valdir Barbosa, com alguns da cúpula do Cruzeiro. O Dorival está no Internacional. Então, isso realmente o torcedor ele precisa entender que o futebol, realmente a gente já tem exemplos aí de péssimos exemplos no futebol, como a gente teve no início dos anos 2000 com o Edilson Pereira de Carvalho, juiz, mas aquilo ali foi provado, né? Conseguiram provar que realmente houve manipulação de resultado. Agora, isso são só teorias da conspiração, digo, essa história de os jogadores do Atlético terem vendido o jogo para o Cruzeiro. Na minha opinião, eu como jornalista de esporte, já trabalho há algum tempo com isso, eu não acredito que isso aconteceu. Realmente, isso aí eu só vou acreditar a partir do momento que eu tiver provas reais de que esse jogo foi realmente manipulado. Então eu prefiro acreditar e passar para você, torcedor que está acompanhando aí o nosso videochat, que isso aí são só teorias da conspiração e que realmente só vão se tornar reais, vão sair de conspirações para ser realidade, a partir do momento que alguém tiver uma prova, seja em vídeo, áudio, alguma coisa que realmente nos leve a crer que manipularam a última rodada do Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa também, né? Se para um resultado ser manipulado, eles teriam combinado 1-0, 2-1, um gol polêmico, uma bola que entrou, não entrou. Não ia ser uma goleada, um 6-1 que vai ser lembrado aí por muito tempo como a maior goleada do clássico, né? É uma coisa muito visível, chama muito atenção, né? Além de não ter prova, o próprio placar do jogo já é um fato histórico, né? Foi inédito, então quer dizer, é difícil acreditar que houve uma combinação, né? Até na entrevista coletiva hoje, o Alexandre Calil, presidente do Atlético,
falou que é um absurdo pensar em isso, que ele está com a alma sangrando, que o atleticano não aceita isso, que nem por dinheiro, nem por outra situação ele não combinaria um resultado, que é mais ou menos o que, além de ser o que a gente espera, da palavra oficial de uma diretoria, né, é um fato que o próprio histórico, né, de disputas entre Cruzeiro e Atlético, entre PRL e Calil, enfim, dá um crédito para a gente acreditar nele, né, de que realmente é essa humilhação toda, que mancha a gestão dele. Ele falou na coletiva... Às vésperas de uma eleição de presidencial. uma eleição. Essa semana que vem tem uma nova eleição. Dia 15 de dezembro. Então, quer dizer, se alguém apresenta uma prova, ele perde a eleição na hora. Exatamente. Né? Não, sem contar que isso... O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva rebaixa o time desse. Rebaixaria quem... Pode os ser dois, qualquer né? time, pode ser qualquer Os time. dois, quem Igual... aceitou e o que provocou, né? E ele falou também na coletiva que não vão fazer isso na gestão dele, enfim. Gente, isso é uma acusação muito grave, né? E para bancar esse tipo de acusação, igual como eu disse, é só realmente com provas. A gente nos bastidores aqui, antes do programa começar, o Leandro bem lembrou o exemplo da Itália, né? Que a Juventus foi até rebaixada justamente por toda essa questão de manipulação de resultados, mas lá conseguiram provar que realmente houve manipulação. O Olympique de Marseille na Champions League de 92, ainda era 92, 93, era a primeira edição da Champions League, na verdade. Ela manipulou o resultado lá no início da competição, na chamada pré-Liga dos Campeões. Ela praticamente comprou os jogos, se classificou e durante a competição mesmo, que eles chamam de fase final, ela foi lá e arrebentou todo mundo, ganhou do Milan na final. Tanto que em 93, quem disputou a final do Mundial com o São Paulo, lá em Tóquio, foi o Milan, que foi considerado campeão europeu daquele ano devido a esse problema lá na Europa. E o Olympique ficou suspenso durante bons anos na Europa. Deixa eu fazer uma ponderação aqui, senhores. A Karen, aqui de Belo Horizonte, ela faz a seguinte pergunta. Vocês acham que tanto Cruzeiro quanto Atlético devem permanecer com esse grupo de jogadores para 2012? O que você acha, Bruno? Acho que muita coisa tem que mudar nos dois times. A gente vê deficiências visíveis nos dois elencos. Por exemplo, eu acho que os dois times ainda buscam bons laterais, apesar do Atlético ter acertado com o Carlos César. Mas eu acho que é uma incógnita ainda. No ataque também eu acho que os ataques ficaram devendo um pouco. O Atlético teve essa inconstância, muita rotatividade também e pouco resultado, assim como o Cruzeiro também, que contratou muita gente, mas também não se firmaram. Eu acho que o resultado, a prova de que realmente eles precisam de novas contratações é o resultado dos dois times do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que Figueirense, Atlético Goianiense, Bahia, com todo o respeito que esses times merecem, não tem tanta capacidade de investimento quanto o Atlético e Cruzeiro tem. E fizeram uma campanha melhor, tanto que o Figueirense até a última rodada ainda brigava pela Libertadores. Então, se a gente for olhar para trás, a gente vê que houveram muitos erros e que eles têm que pensar novamente nas contratações e fazer um elenco melhor para que o futebol mineiro tenha um ano melhor em 2012. A gente tem os gols da partida, mas antes de mostrar os 7 gols do clássico de ontem, eu tenho uma outra pergunta para você, Bruno. A Márcia da Inglaterra, Márcia Silva da Inglaterra, ela faz a pergunta da seguinte forma: por que o Atlético não investe na base do time? Esse ano e ano passado, somente os garotos, o Bernardo, o Renan, o Felipe Souto, salvaram o Atlético. Jogadores caros só vêm para comer e dormir de graça, e a maioria, segundo ele, é mercenário. O que vocês acham? Você acha, Bruno, que o Atlético tem que investir na base mesmo, ao invés de tentar fazer grandes contratações, como está sendo a política do Alexandre Calil ao longo desses últimos 3 anos? Acho que a base é muito importante, até porque geralmente os jogadores que estão na base são torcedores do time, gostam do time, mas eu acho que a gente não pode partir só da base para a gente ter um time competitivo. Por quê? Porque a experiência no futebol também é muito importante, tanto que o Cuca, ontem até o Wagner Mancini falou que o que ajudou o Cruzeiro muito nesse jogo foi a experiência dos seus jogadores. Então, assim, jogar a responsabilidade em cima desses meninos, eu acho que é um pouco complicado. A gente tem um exemplo, por exemplo, o Santos, que tem bons valores individuais como o Ganso, tem o Neymar,
mas tem uma base muito boa de jogadores mais experientes, como o Durval, o Léo, Edu Dracena. Então, assim, é uma composição que vai levar um time a brigar por grandes conquistas. Lógico que a base tem que ser privilegiada, até o Atlético revelou bons valores, mas eu acho que tem que ter essa mescla para o time poder almejar objetivos melhores. Só para contextualizar o torcedor, acho que é importante, vamos voltar um pouquinho no tempo. É um dos melhores times do Atlético nos últimos anos, que conquistou o último título internacional do clube em 97. O Atlético também fez essa mescla que a gente considera como de sucesso no futebol. Usou os meninos da base na época, hoje já não são meninos, né? Cláudio Caçapa, que era então revelação da base. O Dedê, que fez muito sucesso na Alemanha. E usou o Jorginho, que hoje é o técnico da Portuguesa, o Valdir do Bigode, o Marques. Então, e o Cruzeiro de 2003, que usou jogadores também experientes e jogadores da base, né? Na época, o Wendel da base, Augusto Recife. Então, acho que realmente essa mescla de experiência com juventude é um caminho bom que os clubes têm que seguir. Depositar toda a confiança nos meninos da base, que tem por maior característica o amor ao clube, seria sacrificar tanto as promessas, né, quanto a torcida também. Lembrando que o título internacional a que o Guilherme se refere é a Copa Conmebol de 97, o Atlético ganhou do Lanús na final. E o grande jogador daquela época aliás, a grande dupla era Marques e Valdir, né, Valdir Bigode. Vamos então ver os gols do clássico de ontem na Arena do Jacaré? A torcida do Cruzeiro lotou ontem, mais uma quebra de recorde. Aí você vê a jogada do Anselmo Ramon, né, que fez um belo cruzamento aí, terminou nos pés do Roger. Para mim ontem o nome da partida, realmente ele mostrou aí o que a gente acabou de falar em questão de mescla de experiência com juventude. Ele assumiu a responsabilidade, ele fez esse gol. Nos últimos isso, jogos, né? apagado. Mesmo porque a obrigação dele era essa. Com certeza, mesmo, né? claro. Aí o gol do Leandro Guerreiro aos 28, no cruzamento da esquerda, numa cobrança de falta. Obviamente a gente vê uma falha notória na defesa do Atlético, o Leandro Guerreiro sobe sozinho. E o curioso desse clássico Atlético Cruzeiro é que quando o Wagner Mancini chegou, ele reclamou muito que o Cruzeiro não tinha jogadores de velocidade no elenco. E o Atlético tinha sua principal característica, a velocidade, onde foi o contrário. Tanto, isso mostra a vontade do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem um time com jogadores rápidos, mas ontem imprimiu uma velocidade muito forte. Esse foi o lance que você falou no começo do programa, né, Bruno? Que o Hever tentou fazer uma jogada de efeito, perdeu a bola, o gol anterior. Aí o Fabrício fechando o primeiro tempo com 4-0, aí já estava praticamente decretado. O Atlético já estava humilhante, o Atlético Paranaense já estava rebaixado, o Ceará já estava rebaixado. A jogada desse... E a gente vê o Renan Ribeiro ali só louco com a sua defesa, né? A defesa do Atlético mais uma vez vacilando na parte esquerda do setor, o Roger faz o que quer, o Wellington Paulista só encobriu Pelo resultado, esse gol nem deu polêmica, né? Podia ter essa dúvida, se entrou ou não entrou. Mas entrou por muito, né? Entrou, a perna do Leonardo, a gente vê que já tá depois da linha. Tinha passado a linha. Tinha passado, só que a torcida como já tava viu, 5-0, ninguém nem polemizou. Nesse gol, pra mim, o Rafael falha no início do lance, ele não conseguiu rebater a bola como deveria, a bola sobrou nos pés do jogador Atlético na direita, cruzou do Felipe Souto, né, que deu um chutão no meio da área, e o Hever pegou... E o gol do Atlético saiu da área foi o Leonardo Silva. O gol do Atlético saiu justamente pelos dois zagueiros, né? Uma jogada de ataque feita pelos dois zagueiros. E na lateral esquerda, em cima, do nosso amigo Diego Renan. O Everton começou a jogada, o Everton Paulista só rolou para ele completar para dentro do gol novamente. 6-1, o Cruzeiro liquidou a fatura. Um resultado para não deixar dúvidas do que foi a partida, né? Foi o resultado. O Cruzeiro mereceu a vitória em todo instante. A torcida fez a festa ontem na Arena do Jacaré. E a gente também tem a palavra do Mancini. Vamos ouvi-lo. A gente sabia que esse jogo seria fundamental, que a gente tivesse a postura que a equipe demonstrou dentro de campo. Então eu estou aqui para, acima de tudo, elogiar muito a conduta dos atletas, que foram guerreiros, foram determinados e acabaram fechando com chave de ouro, se é que a gente pode dizer assim, numa situação onde a gente tinha risco de uma queda para a Série B, que
jamais acontecera e que nós sabíamos que nós teríamos que lutar muito para que a gente escapasse, né? E infelizmente isso aconteceu. Nós estávamos totalmente focados no jogo, né? Na permanência da nossa equipe na Série A. Mais uma vez a gente exalta a atuação do torcedor e depois com calma a gente vai resolver nossa vida, né? Nós vamos sentar, bater um papo, mas neste momento agora a gente ainda está vivendo o jogo, nós dependíamos somente da gente, mas você tinha que entrar em campo e fazer o resultado. Diante de uma equipe que vinha bem no campeonato, que subiu de produção, que vinha vencendo, então felizmente a gente chegou a uma vitória até certo ponto elástica, né? O torcedor ele sabe a importância, né, do que isso significou, né? E agora a gente felizmente está aqui falando de uma vitória que garantiu a permanência do Cruzeiro. Então tem que ser encarado dessa forma. Isso obviamente não te cega ou não te encobre que a campanha do Cruzeiro foi de altos e baixos, por isso esse último jogo foi tão decisivo. Agora que nós temos que falar de uma vitória maiúscula, de uma equipe que desde o início do jogo foi superior e que fez 6 gols e teve chance até para fazer mais. Eu sabia da importância desse jogo e nós sabíamos de quanto era importante essa vitória. Então, com certeza estávamos todos bem pressionados, digamos assim, né, e tensos com esses jogos, mas graças a Deus pudemos sair daqui com a vitória e com o não rebaixamento do Cruzeiro. Tá, eu vimos 2 personagens da partida de ontem, mas a gente vai falar de um agora que não participou do compromisso de ontem. O Marcelo, que está lá na França, lá em Paris, ele pergunta o seguinte: o Montijo vai continuar no Cruzeiro? Ele está lá na Europa torcendo para que ele fique. O que você acha, Enzo? Olha, o Montijo tem contrato ainda com o Cruzeiro até 2014. 2015. É um contrato longo. Contrato longo com o Cruzeiro. Eu não acredito que se o Cruzeiro caísse, ele ficaria. Né? A gente sabe a realidade do futebol, como é que é, o investimento que o time fez para ter esse time e tudo. Outros times da Série A cobiçam o Montijo, a gente viu aí Corinthians, São Paulo oferecendo proposta. Então, se caísse, realmente eu cravaria que não. O Cruzeiro permanecendo, acho que tem boas chances. O Montijo ganhou hoje o prêmio da Bola de Prata, né? Sim, melhor meia. Melhor meia, né? Ele e o Ronaldinho Gaúcho entraram para a seleção do campeonato, um dos prêmios mais cobiçados do futebol brasileiro. Talvez seja o mais respeitado. O mais tradicional, né? Talvez o mais antigo em atividade até. Ganhou esse prêmio e após receber esse troféu, ele falou, né, sobre isso. Que ele tem contrato com o Cruzeiro, que ele respeita muito o clube onde ele joga, que ele depois, agora ele só quer férias, mas que depois das férias ele vai sentar, vai conversar com a diretoria, só que ele também se sente feliz por ouvir propostas de outros clubes, né? Se sente feliz como jogador pelo interesse. A valorização do trabalho dele. Ele admite que vai ouvir o Corinthians. Admite que vai ouvir o Corinthians, Isso é importante citar também. Né? No meio do ano, o Cruzeiro, o Zé Perrella, já negou uma proposta absurda do Lokomotiv Moscou de 10 milhões de euros. Propostas vão chegar. Vão chegar, com certeza. Até porque é um dos poucos que se salva, né, nessa campanha. Né? Tanto é que o Cruzeiro, brigando para não cair, o Montijo foi o único jogador do futebol mineiro, né, que conseguiu ganhar esse prêmio, né? E na situação em que o Cruzeiro se encontrou ao longo de toda a competição. De toda a competição. E sem falar que o Cruzeiro não detém os 100% do Montijo. Parece que são 2 empresas, cada um com 60% do Cruzeiro, 20% do BMG e os outros 20% que foram vendidos. Até deu uma polêmica recentemente, que o Zezé Perrella confirmou que no meio do ano vendeu 20% para um grupo de investidores. Não avisou ninguém? Não avisou ninguém. Vendeu 20% para um grupo de investidores que pediu sigilo em relação ao nome. Então, o Cruzeiro 60% e 20% para cada um dos 2 grupos de investidores. Só queria pedir desculpas ao Marcial, lá de Norwich, na Inglaterra. Desculpa, você não é a Márcia, você é o Marcial. A gente está atento a isso, desculpa, foi mal mesmo. E o Lucas Pereira, aqui de Viçosa, ele faz a seguinte pergunta, Guilherme. O que vocês acham da permanência do técnico Wagner Mancini no comando do Cruzeiro? Na minha opinião, eu acho que ele não tem o perfil para dirigir o time estrelado. Olha, sinceramente, eu mudaria a comissão técnica. Mas existem vários fatores que a gente que cobre o futebol, a gente não sabe de 100% do que acontece no clube, né? Quem dera. Quem dera se a gente soubesse.
Mas eu acho que a diretoria seguiu a orientação dos jogadores, que pediram para o treinador ser valorizado, deram um voto de confiança para o treinador. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, mas a gente só vai saber disso na temporada e também vai depender do que a diretoria colocar na mão do Wagner Mancini para trabalhar, né? Nesse ponto de vista, pelo voto de confiança, eu até acredito que se ele cobrar da diretoria um time realmente forte, com reforços, pode dar certo. Assim como também o internauta aí não perguntou, é o que eu também acho do Cuca. A gente ainda não sabe se o Cuca vai permanecer, o Calil quer que ele permaneça, mas o próprio Cuca deu indícios de que isso pode não ser concretizado, né, para a próxima temporada, mas que se for o Cuca ou qualquer outro treinador que assuma o Atlético na próxima temporada, que também tenha um bom grupo para trabalhar e que faça do futebol mineiro no ano que vem totalmente diferente do que foi esse ano. Agora, se for para trocar, que troque os dois agora, né? Porque trocar em janeiro para cortar a pré-temporada... Não adianta. O grupo. Né? Já dá vai começar errado. De sofrimento para o torcedor. Por isso que quando a gente estava até comentando do América, eu falei que a primeira decisão acertada da diretoria seria realmente em manter o Givanildo de Oliveira justamente por isso. Ele já criou uma identidade com o grupo, não são todos os jogadores que irão ficar para o ano que vem, mas querendo ou não, já é um passo muito bem dado se mantiver realmente a comissão técnica. A situação do América é que ele tem 11 jogadores que estão terminando o contrato agora, a gente não sabe quem vai ficar, a gente não sabe quem que o América vai jogar para tentar contratar. O América, eu acho que a gente vai ter ainda algumas surpresas ao longo do mês de dezembro e janeiro, Guilherme. O que a gente já sabe, só cortando do América, é que o Gilson, né, o lateral, que pertencia ao Grêmio, ele vem para o Cruzeiro no ano que vem. O Kempis possivelmente vai sair do time e vai para um clube do futebol japonês. O Marcos Rocha deve voltar para o Atlético. O Marcos Rocha vai voltar para o Atlético. O Flávio sai, o goleiro reserva, e o Neneca, ele estendeu o contrato dele até 2014. Então, ou seja, é praticamente outro time que teremos ano que vem com a América e com Independência pronto, inclusive. Uma pergunta aqui do Eduardo, de Belo Horizonte, é mais uma especulação. Enzo, é verdade que o Tardelli vai voltar? O Calil falou que a multa para trazer o Tardelli é imoral. A multa para trazer o Tardelli, eu acho que passa os 8 milhões de euros, né? Então é uma situação bem complicada para o Atlético tentar trazer esse jogador de volta para o Brasil, né? Pois é, o Calil disse que a multa é imoral. Na semana seguinte receberam uma proposta pelo Bernard justamente nesse valor. Sim. Só que ele falou que o Bernard e o Felipe Souto são invendáveis, que ele não admite vendê-los, porque são talentos da base, que eles ainda vão ajudar muito a torcida, enfim, falou que não vende os dois. Se ele tivesse, com as informações que a gente tem, né, com que a gente não conhece os bastidores, como funcionam, mas se fosse para trazer o Tardelli com esse valor de multa, ele teria aceitado essa proposta, né? Só que agora, como acaba o futebol, né, a temporada do futebol, começa a temporada de especulações, né? É empresário querendo valorizar jogador para levar jogador para time de Série A, é clube tentando valorizar o seu para vender mais caro, né? É veículo de imprensa chutando para acertar, chutando 10 para acertar 1. Então agora começa a temporada de especulações. Muita coisa vai ser ventilada e muita coisa pode não ser real. Esse dia, o dia que o Tardelli apareceu de surpresa na Cidade do Galo, coincidentemente eu estava lá fazendo a cobertura do Atlético, realmente ele mobilizou toda a imprensa, que já estava preparada para ir embora. Alguns veículos já tinham até ido embora do centro de treinamento e ficaram sabendo que o Tardelli estava lá, eles retornaram. O próprio Tardelli já deixou mais do que claro que a vontade dele é voltar ao futebol brasileiro, que toda a preferência que ele irá dar para um clube do Brasil é para o Atlético, mas depende também do esforço da diretoria. No dia lá, especularam que o valor para trazer o Tardelli era 11 milhões de euros. 11 milhões de euros, isso chega quase a 30 milhões de reais, é um valor realmente muito alto, e que se o Atlético quiser realmente contar com o Tardelli novamente na próxima temporada, vai ter que fazer aí uma mágica, né, já que o Calil falou que os valores são imorais, para trazer o artilheiro de 2009 de volta para o Clube Atlético Mineiro. Mas vamos ser sinceros aqui, se você tem 11 milhões de euros para trazer um jogador, o Tardelli vale isso? Era para trazer 3 bons 11 jogadores. Milhões de euros é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. São quase mais de 30 milhões de reais.
O Tardelli, sinceramente, ele não vale isso. Para mim, ele é um atacante acima da média, muito bom, mas que ele não resolve o problema de ninguém, né, Bruno? Até porque o Atlético não está precisando só de um atacante. Então, com 30 milhões de reais, você montava um outro time. Um lateral esquerdo. Né? Um lateral esquerdo que o Atlético está precisando, às vezes um outro volante, porque o Atlético só tem o Pierre e o que ainda não sabe se vai ficar, e o Felipe Souto com características de primeiro volante. Ainda um atacante rápido, porque tem esse problema do Berola que não consegue jogar os dois tempos. Então tem que ser colocado isso na balança para ver se realmente vale a pena fazer um investimento tão alto assim e para ver se vai sobrar dinheiro para buscar as outras carências que o time também tem. Eu tenho uma opinião que é a seguinte, Leandro e amigos aqui. Os dirigentes de futebol, acho que eles têm que pensar mais no presente e no futuro. Eu digo pelo seguinte, as contratações que o Atlético fez para essa temporada, repatriou o André e repatriou o Guilherme, elas foram feitas em cima de imagens que os diretores tinham dos jogadores, o André mais recente, mas o Guilherme da época do Cruzeiro. O Guilherme na época do Cruzeiro, ele realmente foi um jogador diferenciado, mas mesmo assim ele não mostrou um futebol extraordinário, exuberante, extraordinário. Foi um atacante acima da média, mas ponto. O Atlético contratou o Guilherme pelo que ele jogou no Cruzeiro e não pelo que ele fez fora, na Europa. Mas ele não fez nada lá, tanto no CSK quanto no Dinamo, ele não fez nada. Por isso que eu tô dizendo desse pensamento de nostalgia aqui, que eu tô criando essa simbologia. Com o André, a mesma coisa. O Atlético contratou o André pelo que ele apresentou no Santos. Confiaram no potencial do jogador. Eu não estou falando que ele não tem potencial, mas também é diferente jogar ao lado de Ganso, Neymar, né? Todo mundo criou toda essa especulação. E é o que o Cruzeiro também tem que fazer agora. Será que, voltando a falar de Atlético, será que o Tardelli, que volta da Rússia e que fez poucas partidas lá, teve desavenças com o antigo treinador do Anze, será que aquele Tardelli vai ser o mesmo o Tardelli de 2009, vai ser o mesmo de 2011? Isso é uma incógnita. Acho que a vantagem, se o Tardelli realmente retornar, é que ele vai ter toda uma pré-temporada para poder se readaptar ao futebol brasileiro, que o Guilherme e o André não tiveram. O Guilherme, por exemplo, em 2 anos, se eu não me engano, ele jogou 18 partidas. 18 partidas, praticamente, a gente joga só no Campeonato Mineiro. Então, assim, é um preparo físico diferente, é uma cultura diferente e que eles não tiveram muito tempo para se adaptar. Agora o Tardelli, se ele voltar, tem essa vantagem de ter a pré-temporada para se habituar novamente ao futebol brasileiro e resgatar aquele futebol de 2009. A mesma coisa do Charles. O Charles em 2005, 2006, né? 2006, 2007 jogou muito bem no Cruzeiro e voltou para o futebol brasileiro, foi para o Santos, não apresentou um bom futebol e no Cruzeiro também não voltou a ser aquele Charles de antigamente. Então acho que os dirigentes de futebol têm que pensar um pouquinho mais, às vezes investir na base, olhar para algumas outras promessas de outras divisões, realmente buscar talentos, que o Brasil o que mais tem é bons talentos aí no mundo do futebol. Ou investir no futebol, porque você não vai conseguir certeza competir, principalmente com os times do eixo, sem gastar. Hoje está uma coisa impensada, está inflacionado o mercado, os times estão com orçamentos acima de 100 milhões, coisa que há 3, 4 anos atrás era impensado. Então eu acho que se você não gastar também, não vai adiantar nada. Mas que pague o salário do jogador, não vá trazer o Ronaldinho igual o Flamengo e que não pague o jogador, o salário do cara, né? O João, lá de Paris, ele está fazendo o seguinte comentário, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Programa internacional hoje, né? Hoje o pessoal está mandando muitas perguntas de fora do país, Guilherme. Aqui na Europa, os treinadores ficam muito tempo no comando da equipe, mesmo quando o time perde muitos jogos, quando entram nas chamadas crises, né? Um exemplo disso é o Arsène Wenger, lá do Arsenal, que nunca ganhou um título com o Arsenal, mas continua no comando técnico do time. Mais ou menos, ele chegou a ser tricampeão inglês lá no Arsenal, viu, João? Mas é isso, a questão na Europa é que os treinadores têm uma longevidade muito grande. O próprio Sir Alex Ferguson lá no Manchester United fez 25 anos há pouco tempo lá no time, o time já ganhou tudo
com esse fantástico treinador, para mim um dos melhores treinadores de todos os tempos. E aqui no Brasil, a gente teve uma oportunidade de acompanhar muito isso com o Adilson Batista, né? O Adilson Batista criou um vínculo com o Cruzeiro, com a torcida. Muricy no São Paulo. O Muricy também no São Paulo. Ele ganhou tudo no São Paulo. Na primeira, tudo não, ganhou os 3 brasileiros seguidos. Na primeira crise, Não, faz favor. mandou embora. Mas Mas a eu crise acho demorou, que né? demorou, A crise. E no Cruzeiro a mesma coisa. O Adilson Batista perdeu o ritmo no seu 3º ano e acabou saindo, né, Bruno? É porque no Brasil é uma questão cultural mesmo. Até o próprio Muricy, ele há muito tempo já vinha nas categorias de base de São Paulo e nunca teve uma oportunidade. Foi preciso ele sair, mostrar um bom serviço no Internacional para ser chamado para o São Paulo Mostrar de novo. o serviço, né? o serviço. Ele ganhou só a Taça porque- Libertadores da América. É, justamente. Então, assim, no Brasil tem uma cultura diferente. Por exemplo, o Botafogo, que via com uma boa campanha, o Caio Júnior perdeu 3 jogos, eles mandaram ele embora e colocaram o treinador de goleiro para treinar o time. Então, assim, você tira um cara que é capacitado, que estava com uma experiência internacional muito boa, veio para comandar o time, levou o time para brigar pela Libertadores, simplesmente você troca ele Tava por causa de garantido 3 pela derrotas. Libertadores. Então, assim, eu acho que tem que mudar um pouco a cultura. Às vezes, quer dizer, na maioria das vezes é mais fácil pensar que é melhor você mudar um treinador do que você mudar o time inteiro. E realmente é. É pra dar uma não, com E resposta. realmente é. Porque o que acontece quando os treinadores, quando os times começam a perder? Nós mesmos, jornalistas, a imprensa como um todo, começa a cobrar isso nos meios... dia a dia, né? Na mídia. E os atletas passam a fazer corpo mole. Exatamente. A gente que cobra Então- os clubes percebe no treino quem que está desmotivado, quem que não quer Exatamente. correr tudo que pode. Então é muito mais complicado do que a gente pensa, né? Eu espero que o Cuca continue fazendo o trabalho que ele está fazendo no Atlético. Acho que nesses últimos 2 meses o Cuca mostrou porque que ele é um ótimo treinador, apesar de ele sempre pegar os times no meio da temporada e fazer um trabalho excelente, mas no ano seguinte ele não consegue dar vazão a esse trabalho, né? No caso do Wagner Mancini, é um treinador que começou lá no Paulista de Jundiaí com grande potencial, depois se perdeu um pouco, agora tem a oportunidade de voltar a treinar um grande clube igual o Cruzeiro e vai ter a oportunidade. Se ele não abraçar essa oportunidade, Com certeza. dificilmente ele vai conseguir Vai outro permanecer. clube grande, Os né? 2 treinadores, eu acho que têm a confiança das diretorias porque eles conseguiram fazer para aquilo que eles foram contratados, que era manter os times na Série A do Brasileirão. Agora não tem mais essa desculpa que a gente não tem um jogador para determinada posição, que o time não tem um planejamento, porque eles fazem parte do planejamento para o ano que vem. Então, assim, a responsabilidade do que vai ser Atlético, do que vai ser o Cruzeiro, de janeiro para frente, cai, né, na mão desses treinadores e espero que eles sejam felizes para que o ano não se repita em 2012. O Enzo falou aí está aberta, né, a temporada de especulações. O Atlético já vive isso logo depois do clássico. O Cuca deu aí uma balançada, deu algumas declarações que levaram a torcida a crer que ele não vai ficar para o ano que vem e já estão falando em Leverkusen. Aí a torcida se mobiliza nas redes sociais, fica lembrando do título com o Leverkusen que deu acesso ao Atlético novamente à Série A do Campeonato Brasileiro em 2006, né? Então já praticamente começou. Não tem futebol nas 4 linhas, mas o pessoal tá ligado na internet, na televisão, no rádio, querendo saber o que vai acontecer com o seu time para o ano que vem. E as diretorias têm nas mãos tiveram experiências ruins na questão de troca de treinadores, né? O Atlético vinha de muitos anos trocando treinador, o time não conseguia se acertar, terminava o ano o time quebrado, tinha que desmontar o time, montar de novo na pré-temporada. O Atlético chega agora no fim do ano com um time praticamente a base acertada com a renovação. O Cuca, apesar dessa derrota no Clássico, dessa goleada, de certa forma motivado para o ano que vem. Antes do jogo ele falava que o planejamento para 2012 já estava feito, era só terminar o campeonato para começar a falar, que ele não gostaria de falar antes, mas que já estava tudo planejado. Quer dizer, se ele sai agora, é um golpe, porque se já está tudo no papel assim e é só executar, o Atlético não vive isso há muito tempo. O Cruzeiro é a mesma coisa. Eles nunca vão assumir, mas o Cruzeiro se arrepende muito de ter demitido o Joel na situação que foi. Claro. Tinha acabado de ganhar o Clássico, na primeira derrota em seguida, que não estava com seu time principal, tinha muita gente... 8 desfalques 8 contra o desfalques. Figueirense. Perdeu, foi goleado Pelo Figueirense. 4 4 a 2, 2 né? em Ipatinga. 4x2 em Patinga. Ipatinga mandou o Joel embora. Depois dali, Emerson Ávila não ganhou 4 partidas. Wagner Mancini fez uma campanha muito fraca no começo. Quantos jogos? Ele ganhou 3 jogos. Ganhou 3 jogos. Ganhou do Atlético Goianiense, do Inter e agora o Clássico.
empatou com os piores times do campeonato, empatou com Avaí, Atlético Paranaense e Ceará na sequência. Então, é a grande chance que o Cruzeiro tem também de, bom, já que vamos ficar com o Mancini, vamos dar as condições para ele trabalhar para ter um ano melhor, porque esse ano foi ridículo para os dois times, sem contar o América que caiu. Exatamente. Eu gostaria aqui de agradecer os internautas. Foram muitas perguntas, mas hoje a gente estendeu o programa até além do que devia. O pessoal lá da produção já está começando a cornetar a gente. Eu gostaria de agradecer aqui o Bruno. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a vocês mais uma vez pela oportunidade e torcer agora para melhores ventos soprem para o futebol mineiro no ano que vem. Enzo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aí. Lembrando que em 2012 nós temos independência, né? Os times reclamaram tanto de não jogar em casa, Vão ter a casa novamente, vamos ver se é o Independência que estava faltando mesmo. Ou o Mineirão, no caso, Ou né? o Mineirão, sim. Guilherme, muito obrigado também. Mais uma vez, obrigado, Leandro, pelo convite. Agradeço aí ao internauta pela audiência. Gostei de ver que o programa se internacionalizou hoje, né? Tivemos participação de Nova York, Londres, Paris, né? Isso é legal. Então, que 2012 seja muito melhor para os clubes de Minas Gerais e que tanto Cruzeiro como Atlético e América tenham bons resultados na próxima temporada. Um abraço para todo mundo. Então é isso, internautas. Gostaria de agradecer mesmo a participação de vocês. Esse ano, infelizmente, não foi um ano tão bom para o futebol mineiro. Vamos retornar com o Esporte.com em janeiro, com meu retorno de férias também. E é isso. Muito obrigado e até lá.